Fala galera, e aí, tranquilidade total? Estou eu aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre cinética. E o intuito desse vídeo de hoje é a gente finalizar esse conteúdo esse bem importante, né? A parte de cinética trabalha muitos tópicos legais, como é o caso do catalisador, os tipos de catálise, a lei da velocidade e aí vai. Então a ideia hoje é a gente encerrar essa parte de cinética. Espero que vocês, no decorrer dos outros vídeos, tenham entendido um pouco melhor essa parte e, obviamente, caso exista ainda alguma dúvida, fiquem à vontade a perguntar e sanar todas elas, beleza? Então, bora lá, dar continuidade aí ao nosso trabalho. E aí, pessoal, eu começo já falando com vocês sobre a parte de velocidade média. Então, só para fazer uma lembrança aqui, a velocidade média, ela traz uma pequena fórmula. A fórmula é essa que nos auxilia muito bem em algumas questões. E que fórmula é essa? A velocidade média, ela me traz o seguinte, que é exatamente a razão entre a variação das concentrações pelo intervalo de tempo, ou seja, eu quero identificar a velocidade média de consumo de um determinado reagente em um determinado intervalo de tempo, ou da formação de um produto em um intervalo de tempo. Então, como é que eu faço isso? Eu aplico essa fórmula e, consequentemente, eu consigo chegar à velocidade média nesse intervalo de tempo. Qual é o detalhe que eu trago para vocês? É que quando tratamos de um reagente, a velocidade de consumo desse cara, teoricamente, ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque a concentração final ela vai ser menor que a inicial, já que está ocorrendo um desgaste desse reagente, ele está sendo consumido. Então, fica uma pequena observação. Se a questão ela trata do reagente e nas alternativas ela fornece um resultado com um sinal negativo, isso está correto, beleza? Então depende muito da questão que você venha fazer. O normal é ele resolver em módulo, fazendo com que o resultado, obviamente, ele seja positivo. Então depende muito da questão no qual a gente venha fazer. Mas fica essa observação. Se for o consumo de um determinado reagente, nós sabemos que essa velocidade ela é negativa, já que está acontecendo um consumo dessa espécie química. Se for um produto, pelo contrário, ele está sendo formado, produzido. Logo, eu tenho um sinal positivo, já que a quantidade final ela vai ser maior que a quantidade inicial, beleza? Outro detalhe importante que eu trago para vocês da velocidade média é o seguinte, pessoal. Eu falei para vocês em alguns momentos que se eu tenho uma velocidade de um dos componentes do meio reacional, eu consigo encontrar a velocidade dos demais componentes da reação. Ou seja, se eu tenho a velocidade de consumo do gás hidrogênio por meio dessa reação de síntese da amônia, eu também consigo chegar à velocidade de consumo do gás nitrogênio e eu consigo chegar à velocidade de formação da amônia. Então, se você tiver como chegar ao resultado de um dos componentes, você consegue encontrar de todos os demais que estão presentes no meio reacional. Basta simplesmente você encontrar por regra de 3, como o exemplo aqui mostra para vocês, beleza? E outro detalhe importante também que a gente não pode deixar passar é o trabalho com gráficos. Então, a gente precisa lembrar que quando eu analiso um gráfico por meio da cinética, eu devo lembrar que a curva que é ascendente é uma curva de um produto que está sendo formado. Então, a curva que tem uma concentração, uma quantidade igual a zero no início, então isso simboliza exatamente alguém que está sendo produzido. E quem é produzido em uma reação, obviamente, são os produtos. De forma contrária, quando essa curva ela ocorre de forma descendente, ou seja, ela está diminuindo a sua quantidade, a sua concentração por meio do tempo, é porque eu me refiro a um reagente. Esse reagente, obviamente, ele está sendo consumido, beleza? Tranquilo, pessoal?
Então, passando essa parte aqui de velocidade média, eu queria só fazer essa questão que, na verdade, vocês já fizeram, mas é só para lembrá-los de questões que envolvem também a parte de estequiometria, que é outra parte interessante que cobra essa parte de velocidade de uma reação. Ele diz assim, ó, a poluição pelo NO2 é uma das causas de destruição da camada de ozônio. Uma das reações que pode ocorrer no ar poluído é a reação do dióxido de nitrogênio com o ozônio. Aí ele fornece aqui a equação dessa reação que ele fala. Admita que a formação do O2 tem uma velocidade média constante, que é igual a 0,05 mol por litro por segundo. Aí ele fala, a massa de ozônio consumida em 1 minuto é em gramas. Aí bora lá, pessoal. Primeiro detalhe é o seguinte, ele te fornece a velocidade de formação do gás oxigênio, porém, ele te pede exatamente a massa de ozônio que é consumida. Tranquilo? Outro detalhe, a velocidade de formação ele te dá em 1 segundo por segundo e ele pede a massa que é consumida em 1 minuto. Então, o que é que você vai fazer? Primeiramente, você vai encontrar quantos mols de O2 está sendo produzido em 1 minuto, ou seja, em 60 segundos. Então, se eu tenho 0,05 mol para 1 segundo, em 60 segundos eu tenho X. Então, X é igual a 3 mols. Logo, por proporção, eu posso encontrar também do ozônio, não é isso? Então, se 1 mol de ozônio tem 48 gramas, pesa 48 gramas, 3 mols de ozônio eu tenho 144 gramas. Então, a nossa resposta é letra B de bola. Lembrem-se que essa quantidade que encontramos é a quantidade de formação do O2. E o que encontramos aqui em massa se refere ao ozônio. Como a proporção aqui é de 1 para 1, a mesma quantidade em mols que é formada foi consumida pelo ozônio. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, passamos aí pela primeira parte, que é a parte que envolve velocidade média. Passando essa parte, a gente falou um pouco sobre reação química. Então, falamos como ocorre uma reação, precisa de afinidade, precisa de uma energia essa que seja de ativação, uma energia que ultrapasse a energia mínima, né, necessária para ocorrer a reação. Na verdade, é a energia mínima necessária para ocorrer a reação, é o que a gente chama de energia de ativação. Aqui no topo da montanha, nós chamamos de complexo ativado. Então, aqui nós temos o complexo ativado. Aqui eu tenho o meu reagente ou os meus reagentes e aqui os produtos. Detalhe, pessoal, a variação de entalpia, por ser uma grandeza termodinâmica, ela não se altera do processo direto para o processo inverso. Então, se eu falo em valor absoluto do ΔH, esse valor jamais se altera, beleza? O que vai alterar é o processo. Por exemplo, o processo direto, observa-se que é endotérmico, mas o processo inverso, observa-se que é exotérmico. Então, a quantidade de energia da minha variação de entalpia do processo direto, obviamente, será positivo. Do processo inverso, será negativo. Beleza? Então, cabe a gente lembrar aí alguns detalhes. Essa energia de ativação, pessoal, que é a energia mínima necessária para que a reação aconteça, ela sempre é a energia dos reagentes até o complexo ativado. Então, essa quantidade de energia dos reagentes até o complexo ativado é o que a gente chama de energia de ativação. Professor, mas se ele se refere à reação inversa, caso essa reação seja uma reação reversível, então o que é que eu faço? Se ele fala da reação inversa, essa quantidade de energia ela começaria aqui, pessoal. Por que aqui? Porque isso aqui passaria a ser reagente, beleza? E isso aqui passaria a ser produto. Então, essa quantidade de energia seria só
isso aqui, ó, seria menor. Tranquilo? Então, bola para frente, são alguns detalhes que vale a pena a gente lembrar que envolve essa parte de cinética. Outra parte legal, pessoal, que a gente traz por meio dessas reações são os fatores que influem na velocidade de uma reação, os fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. Teoricamente, trabalhamos eles pensando sempre no processo direto, ou seja, todos esses fatores são diretamente proporcionais à velocidade. Então, se você aumenta a superfície de contato, você aumenta a velocidade. Se você aumenta a temperatura, você também aumenta a velocidade. Lembrando do fator de Van Hoff, que afirma que o aumento de 10 graus no meio reacional, você terá praticamente o dobro da velocidade inicial. Ou seja, se a temperatura está a 5 graus e ela passa para 15 graus, a velocidade que era v, ela passa a ser 2v, ou aproximadamente 2v, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Mas tanto a superfície de contato como a temperatura são fatores que aumentam a velocidade de uma reação. Aqui eu mostro para vocês um gráfico onde nós temos o número de moléculas e a energia cinética. Observa-se, pessoal, que T2, que mostra uma temperatura maior que T1, tem mais moléculas com alta energia cinética, fazendo com que eu tenha mais colisões e, consequentemente, mais colisões efetivas. Então, nós conseguimos visualizar por meio desse gráfico que traz a diferença de um meio reacional ocasionado pelo aumento da temperatura. Beleza? Outro fator é a concentração, e isso é óbvio. Se eu aumento a concentração, eu tenho mais colisões efetivas e, consequentemente, a velocidade da reação ela também tende a aumentar. Detalhe, pessoal, mais na frente, como vocês já estudaram, a gente se depara com a lei das velocidades e a gente aprende que em algumas reações a concentração de um determinado reagente não vai alterar a velocidade instantânea da nossa reação. Então, mais na frente a gente volta a falar sobre isso. Aqui a pressão, que é um fator também diretamente proporcional à velocidade, porém ele é muito aplicado para sistemas gasosos. Então, quando nós tivermos um sistema gasoso, nós podemos sim utilizar a pressão. Caso ele não seja totalmente gasoso, a pressão é um fator que pode sim alterar a velocidade, mas eu precisaria de uma pressão muito elevada. Pressão essa que é inviável na maioria dos processos para podermos alcançar. Beleza? E aqui, gente, nós temos o nosso bambambam, né? Nosso herói aí, que é o catalisador. Então, o que vem a ser o catalisador? Só fazendo uma pequena lembrança. Catalisador é toda e qualquer espécie química capaz de aumentar a velocidade de uma reação. Então, se o catalisador ele for capaz de diminuir a energia de ativação, se essa substância, for capaz de diminuir a energia de ativação, essa substância ela pode sim ser chamada de catalisador. Então, não tem cara, não tem jeito, não tem coração. O catalisador ele apenas é uma espécie química qualquer que seja capaz de diminuir a energia de ativação, fazendo com que a velocidade do meio reacional ela aumente, beleza? E aqui ao lado, pessoal, eu tenho as principais características do catalisador. Ele sempre se mostra inalterado no término da reação. O catalisador não altera o cálculo da variação de entalpia em nenhum parâmetro termodinâmico, seja variação de entalpia, seja energia livre de Gibbs, ou seja variação de entropia. O catalisador diminui a energia de ativação, então isso é importante, porque é dessa forma que ele é capaz de aumentar a velocidade do meio reacional. E o catalisador não aumenta o rendimento da reação. Pessoal,
se eu uso ou não o catalisador, a quantidade de produto ela vai ser a mesma. Então, o catalisador ele aumenta a velocidade, fazendo com que eu chegue a essa quantidade mais rapidamente. Mas esse catalisador jamais ele vai alterar a quantidade de produto formado, beleza? O catalisador não aumenta o rendimento de uma reação. Tranquilo? E por fim, o catalisador aumenta a velocidade nos dois sentidos. Isso, obviamente, é pensando em uma reação reversível. Então, se ele aumenta a velocidade da reação direta, ele também aumenta a velocidade da reação inversa. Isso, obviamente, na mesma proporção. Tranquilo? Lembrar dos tipos de catálise. A catálise é todo e qualquer processo com a presença do catalisador. Ela pode ser homogênea, que é quando todas as espécies químicas estão no mesmo estado de agregação do catalisador. Ela pode ser heterogênea, quando o catalisador não se encontra no mesmo estado de agregação das espécies químicas envolvidas na reação. A autocatálise, que é quando uma das espécies envolvidas na reação, um dos produtos formados, melhor dizendo, é o responsável por aumentar a velocidade da reação. Isso nós chamamos de autocatálise. E a catálise externa é quando você tem um catalisador que é adicionado, ele literalmente é externo à nossa reação, beleza? Que é o caso aí da adição de ferro na decomposição do peróxido. Para encerrar essa primeira parte, pessoal, só fazendo uma lembrança aí no que é ativador, veneno e inibidor. O ativador é alguém que aumenta a eficiência do catalisador. Sem a presença do catalisador, ele não vai servir. Então, eu tenho um catalisador e quero aumentar a sua eficiência, eu posso utilizar um ativador. Da mesma forma, eu penso com o veneno. O veneno ele vai diminuir a eficiência do catalisador. Sem o catalisador, ele não tem uma funcionalidade naquela reação. Mas se existir o catalisador e eu quero diminuir a eficiência desse cara, eu posso utilizar uma espécie que é chamada de veneno. E por fim, o inibidor é uma espécie que age contrária ao catalisador. Ou seja, se o catalisador diminui a energia de ativação, fazendo com que a reação seja mais rápida, o inibidor ele aumenta a energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra de forma mais lenta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí essa primeira parte da nossa revisão e já já eu volto para concluirmos aí falando sobre a lei das velocidades, ou seja, a lei da ação das massas, beleza? Beijo, beijo, beijo. Já já eu tô de volta. Valeu!